Então, alguns perguntam, mas o que é Kundalini? Alberto, o que você pode nos dizer sobre Kundalini Yoga? Qual é a importância da Kundalini para o despertar? Bem, o que eu posso lhe dizer é aquilo que Ramana, que é de verdade a maior de todas as autoridades sobre o assunto, disse. Kundalini não é outra coisa a não ser o próprio ser, que é o próprio coração. Eu falo desse coração espiritual. Quando este coração floresce, quando Kundalini, quando esta presença, quando esta energia ascende, ela sobe, ela se torna real nesse organismo, nesse mecanismo, nesse corpo-mente, acontece o despertar espiritual ou a iluminação espiritual. Então, é possível você passar por todo um processo, ter, inclusive, alguns sintomas do aparecimento dessa energia, do florescimento dessa energia. Mas veja, todo esse processo é só um processo pelo qual o corpo e a mente pode passar. Mas isso não representa o estado final, ou o último estado, ou o estado que eu chamo de assentado, de estado natural. Esse estado realmente assentado na iluminação, ou no despertar. Ramana dizia que na Kundalini Yoga, alguns trabalham com mudras, pranayama, respiração e outras técnicas. Ele dizia, aqui na Gnana, a única coisa que se faz necessário é quem sou eu. Então, quem sou eu? A auto-inquisição, ou Atma-vichara, como ele dizia. Apenas isso é suficiente. Porque todo esse trabalho acontece de uma forma automática, de uma forma já natural, nesse organismo, nesse mecanismo. Então, acontece o despertar da Kundalini, ou o despertar espiritual, ou a iluminação espiritual, simplesmente pela auto-inquirição. E o que é auto-inquirição? É disso que tenho tratado com você dentro desse canal. Tudo que posso lhe falar é a respeito da minha vivência, da minha própria experiência, dentro desse processo que levou mais de 20 anos, como aqui no meu caso em particular. Essa auto-inquirição é a tomada da ciência da observação do movimento da consciência, aqui e agora. E quando uso a expressão movimento da consciência, não é que a consciência esteja se movendo. Eu falo desse movimento de estar consciente. E aqui, a ciência desse movimento, na verdade, é muito básica, é a observação do movimento da mente. É a mente que se apresenta com esse estado de estar consciente. Então, a observação dessa assim chamada consciência é, na realidade, a observação do movimento da mente. É importante que você comece a observar aquilo que se passa aqui e agora, com esse eu que você acredita ser. Então, a observação do movimento da mente é o descarte dessa identificação com essa ego-identidade, com essa pessoa que você acredita ser. O nosso trabalho juntos está em nos tornarmos cônscios da verdade sobre quem nós somos, aqui e agora. Então, o assunto nosso hoje aqui é Kundalini. Kundalini Yoga. Kundalini é esse despertar da verdade sobre quem nós somos, aqui e agora.
Veja, a terminologia é nova, a terminologia é diferente. Então, é uma terminologia indiana, mas o assunto é basicamente o mesmo. Estamos falando da iluminação espiritual ou do despertar espiritual, porque esse é o único assunto que tratamos dentro desse canal. O nosso trabalho único aqui é em direção a esse despertar, a esta realização, a esta constatação da verdade que somos aqui e agora. Eu venho compartilhando isso desde o ano de 2012. A verdade sobre quem você é algo presente aqui e agora. Quando a mente egóica, essa mente que se move psicologicamente num tempo criado pelo próprio pensamento, quando isso é descartado, porque essa energia de presença, de consciência, que é Kundalini, floresce, desperta. Você assume o seu real estado, que é o seu estado natural. Aqui é interessante que se diga que, dentro desse despertar da Kundalini, há todo um processo acontecendo. E é isso que é muito investigado e praticado dentro da Kundalini Yoga. Então, Ramana diz que você não precisa exatamente fazer pelo caminho da Kundalini Yoga, você pode fazer diretamente pela autointuição. Por essa observação direta do movimento, do pensamento. Isso é autointuição. Então, Atma-vichara, ou autointuição, é a observação do movimento da mente. Isso traz o descarte para essa ego-identidade. E isso traz esse despertar, que é o despertar da verdade divina, que é o despertar da verdade de Deus. Então, há um diálogo de Ramana, em 1945, com alguém a respeito da Kundalini Yoga e a respeito da Jnana Yoga, a diferença básica. E enquanto que a Kundalini Yoga vai por um caminho de práticas, de mudras, como eu disse agora há pouco, respiração e pranayama, a Jnana Yoga vai pelo caminho direto da Atma-vichara. E é disso que estamos tratando aqui com você. Então, eu estou lhe dando a dica direta para esse despertar. Então, como a iluminação é possível? Como alcançar a iluminação espiritual? Pela tomada de ciência da verdade sobre quem você é, aqui e agora. Então, quando falamos da autoobservação, estamos falando da base do autoconhecimento. E esse autoconhecimento é aquilo que traz a revelação da verdade sobre o que ou quem você é. Então, autoconhecimento não é o conhecimento de um eu, mas é o conhecimento ou reconhecimento da verdade de que não há nenhum eu, nenhum mim, nenhum ego para ser conhecido. Uma vez que a mente se volte para dentro, emerge na fonte, que é o coração. E Ramana diz que Kundalini é o próprio ser, é o próprio coração. Uma vez que a mente se volte para dentro, ela mergulha no coração. Esse mergulhar no coração é quando essa energia de presença, de consciência, floresce. Isto é iluminação espiritual. Isto é realização espiritual. Assim, a relação
é muito íntima entre o real despertar, a real iluminação, com o trabalho desse assentamento, desse estado de presença, de Shakti, de Kundalini, dessa energia no coração. Eu tenho visto alguns dizerem que estão despertos ou acordados ou iluminados, exatamente porque passaram em algum momento por algum tipo de processo como esse. Isso é uma grande viagem ainda egóica. Abandone completamente isso.